Olá, boa noite pessoal, meu nome é Júnior, estou aqui mais uma vez para ler aqui para vocês o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos lá ver o que o Salvador nos fala, porque temos que acreditar no Salvador, né? Então, se você acredita no Salvador, escute o que o Salvador está falando agora, neste momento. E deixe o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vos testificar da verdade. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Por quê? Fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, porque eles tinham a lei, aquela lei de Moisés. E quem não fizesse o que eles falavam, era apedrejado, muitas vezes, dependendo do pecado que as pessoas cometessem, que o pecado que eles falavam era transgredir a lei de Moisés. No entanto, eles nunca cumpriram a lei do Salvador, né? Porque eles eram pessoas que matavam. E o Salvador disse para não matar. Mas isso não vem, depois eu vou ler para vocês, né? Atam fardos pesados, os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus falactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças públicas e serem chamados mestres pelos homens. Olha só, eles amam os primeiros lugares nas sinagogas. Será que o Salvador está falando para quem? Né? E os primeiros lugares nos banquetes, quer dizer, eles se acham pessoas especiais, mas não são, viu? São falsos profetas. Aí o Salvador diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre. E vós todos são irmãos, um só é vosso mestre, e vós todos são irmãos. Não existe autoridade espiritual de um homem para um homem, não. Nossa autoridade espiritual é o Salvador. Todo homem vai ser julgado e vai estar na mesma condição lá no juízo. Beleza? É o Salvador que está falando. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E vós todos são irmãos. Vós todos são irmãos. Entendeu? Quando lá na frente um apóstolo diz, ele deu um para pastor, outro para médico, não. Pastor de ovelha, o homem ele só tem condições de ser pastor de ovelha e de vaca, e de alguma coisa assim. Mas pastor de homem é só o Salvador, né? Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só existe um mestre. E vós todos sois irmãos. Vou confirmar o que eu disse. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o Pai, aquele que está nos céus. Só temos um Pai. Quem quiser ser filho de Abraão, de Adão, que seja, eu só chamo um de Pai, que é o nosso Pai que está nos céus. Quem quiser chamar Papa de Pai também, porque a palavra Papa quer dizer Pai, que chame, entendeu? Mas o Salvador diz para não chamar. Vós, porém, a ninguém sobre a terra chamareis vosso Pai, porque só há um Pai, aquele que está no céu. Quero que alguém venha desmentir aqui o Salvador. Eu quero que alguém venha, né? Nem sereis chamados guias. Guias quer dizer pastor. Pega um dicionário bíblico aí para ver. Nem sereis chamados guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. Um só é vosso guia, o Cristo. É o Salvador que está falando. Não existe guia espiritual, homem, não. Existe pregador, é diferente. E os pregadores que adoram a Cristo em espírito e em verdade não pedem dinheiro, eles apenas falam
a verdade do Salvador, porque eles adoram em espírito e em verdade. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si que se humilha será exaltado. Então o Salvador diz bem claro aqui: vós, porém, não sereis chamados guias. Guias quer dizer pastores, porque um só é vosso pastor. Entendeu? Hoje em dia não existe mais essa figura sacerdotal. Nós temos só um sacerdote, que é o sacerdote eterno, que é o Cristo. Não existe negócio de figura espiritual. Não tenha medo aí de autoridade espiritual, pastor aí, como esses cangulosos diz. Eu sou autoridade espiritual, é nada, só se for para o inferno, para levar as pessoas para o inferno. Quando o Salvador diz assim: ora, vós, maldito aquele que confia no homem, é para as questões espirituais. Entendeu? Não é para questão material. Porque muitas vezes você se compromete com uma pessoa e você tem que confiar naquela pessoa. Você está com a sua mulher e você tem que confiar na sua mulher. É maldito aquele que confia no homem para as questões espirituais. Entendeu? E quando o Salvador não, um apóstolo diz lá na frente, ou por ignorância ou por alguma coisa, a uns ele deu como pastores, outros como médico, outros como professores, é pastor de ovelha. O homem só tem condições de ser pastor de ovelha. Só existe um pastor, que é o Cristo. Não caia nessa, é mentira dessas pessoas, para roubar seu dinheiro e para viver no luxo, andar de jatinho para cima e para baixo, enquanto você anda a pé ou de bicicleta. Não caia nessa cilada, isso aí é cilada de Satanás. Você só é salvo se ajudar o próximo. Se você não ajudar o seu próximo, você não é salvo. Você pode ir de manhã, de tarde e de noite para qualquer sinagoga dessa. O Salvador nunca pediu para você visitar a sinagoga. Só pediu para você amar o próximo. Então, a salvação se consiste nisso: amar a Deus acima de todas as coisas. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ama seu próximo. Então você só é salvo se amar o seu próximo. O Salvador diz assim: se tu não amas teu próximo que tu vê, como tu me amas que tu não vê? Entendeu? Então essa história aí de cão guloso, de querer ser autoridade espiritual, é mentira dele. Eu desminto ele aqui na palavra. O Salvador diz: só a um tereis como guia, só a um tereis como pastor, só um nos leva até o Pai, só o Salvador. Entendeu? A religião que ele nos deixou foi amar ao próximo acima de todas as coisas, amar a Deus e cuidar das pessoas necessitadas, fazer a caridade. Entendeu? Ama teu Deus acima de todas as coisas, ama teu próximo. Se abstenha das coisas ruins do mundo. Então leia as Escrituras para você se libertar dessas fábulas, dessas mentiras, dessas doutrinas demoníacas, doutrinas de demônios que os homens inventam. Ele diz assim: um mercenário vem para roubar, matar e destruir. O mercenário é o falso pastor. E o lobo vem para arrebatar as ovelhas. O lobo é o diabo. Agora, lhe ensinaram a você ler as Escrituras, apenas saber e não praticar. Pronto, eu li aqui, né? Mas não vou acreditar no que o Salvador está falando. Vou acreditar e fazer aquela doutrina que um homem está mandando eu fazer, um mentiroso, se passando, se disfarçando de pastor, porque não existe pastor ser humano, para ser humano não existe. O único pastor é o Salvador. Existem pregadores, e os pregadores, eles dão de graça o que de graça receberam. O que é que eu estou recebendo de vocês agora? Entendeu? Nada, nem um tostão e nem quero. Nem quero discípulo, nem ninguém me seguindo, não. Só quero que vocês testifiquem a verdade do Salvador. Porque ele só pede para amar o próximo. Deixe o Espírito Santo vos testificar a verdade.
Por isso que ele diz, olha, aquele que nasceu da água que a palavra dele, não é um mergulhar no rio não, é da palavra dele. E aquele que nasceu do Espírito da verdade, não do espírito do engano que esses caras falam aí, aquele que nasceu da água, da sua palavra, e que nasceu do Espírito, este herdará o reino dos céus. Então, para você ser salvo, é só amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, ter só o Salvador como pastor, porque Ele é o único pastor, só ter um Pai, que é o Pai Celestial, que é o Pai que está no céu. Pare de dizer que é filho de Abraão, filho de Jacó, pare de dizer com isso. Seu Pai é o Pai Celestial que está no céu. Beleza? Fiquem com Deus a todos, um abraço, e é isso aí, uma boa noite, e deixe o Espírito da verdade vos testificar o que o Salvador fala aqui, ó, na palavra. Pois é isso aí, pessoal, valeu, uma boa noite, fiquem todos com o Salvador, com o nosso Pai que está no céu, e que o Espírito Santo vos testifique sobre estas palavras que eu venho aqui humildemente falar para vocês. Valeu.